você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Antônio Francisco. Nós somos alunos da Escola Maria Menezes Cristino e vamos apresentar um trabalho por meio dessa videoaula. Esse trabalho foi proposto pelo professor Fábio Gomes, no qual vamos apresentar um conteúdo em formato de videoaula. Bom, eu espero que vocês entendam e gostem do nosso vídeo. Ele foi feito com muito esforço e dedicação. Bom, gente, agora vamos fazer uma análise do contexto histórico e o surgimento da geometria, que eles são de fundamental importância para a compreensão do conteúdo de poliedros. Bom, a geometria ela é a parte da matemática que estuda o espaço e as figuras que podem ocupá-lo. Ela analisa também as medidas e formas das figuras planas ou espaciais. As figuras planas são aquelas que possuem uma única dimensão, como este quadrado. As figuras planas são chamadas de polígonos. Já as figuras espaciais são aquelas que possuem duas ou mais dimensões, que pode ser representada por este cubo. O cubo ele é constituído por 6 lados. Esses lados são chamados de polígonos, que formam o poliedro. O cubo, então, é um exemplo de poliedro. A palavra geometria ela vem do grego antigo, geometrim, que significa medida da terra. A geometria ela surgiu na Grécia Antiga, só que os povos babilônicos e egípcios já haviam tido um prévio conhecimento, só que quem desenvolveu realmente a geometria foram os gregos. Os povos antigos utilizavam a geometria para medir e demarcar terrenos que eram destinados à plantação. Então, com aquele breve conhecimento da geometria, eles já utilizavam a geometria para as atividades econômicas e agrícolas. Então, foi de fundamental importância aquela técnica que eles chamavam de geometria, era de fundamental importância para as atividades deles. O matemático Euclides ele é considerado o pai da geometria espacial, que é a geometria que vamos abordar nesse vídeo. A geometria espacial ela estuda as figuras tridimensionais, com 3 dimensões. Então, os poliedros eles estão abrangidos no conteúdo da geometria espacial. O prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos de geometria espacial. É caracterizado por ser um poliedro convexo com 2 bases, e congruentes e paralelas, além das faces planas laterais. Composição do prisma. Os elementos que compõem o prisma são a base, a altura, que é arestas laterais, as arestas, as vértices e as faces laterais. Assim, as arestas das bases do prisma são os lados das bases do polígono, enquanto que as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem às bases. Os vértices do prisma são os pontos de encontro da aresta e a altura é calculada pela distância entre os planos da base. Classificação dos prismas. Os prismas são classificados como retos e oblíquos. O prisma reto possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos, e o oblíquo possui arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são paralelogramas. Base dos prismas. De acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em prisma triangular, que a base é formada por triângulo, prisma quadrangular, que a base é formada por quadrado, e o prisma pentagonal, que a base é formada por pentágono, o prisma hexagonal, que a base é formada por hexágono, e o prisma heptagonal, que a base é formada por heptágono, e o prisma octagonal, que a base é formada por octágonos. Paralelepípedo. Todo prisma cujas bases são paralelogramas é chamado de paralelepípedo. Sua superfície total é a reunião dos 6 paralelogramas.
E o oblíquo é essa figura aqui do meio. E o paralelepípedo reto é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 4 retângulos, com 2 paralelogramas, que é essa primeira figura aqui. Paralelepípedo retângulo ou retorretângulo é o paralelepípedo cuja base superfície total é a reunião de 6 retângulos, que é essa terceira figura aqui. Bom, agora já conhecemos o paralelepípedo, agora vamos conhecer as fórmulas de cálculo, área e volume. Essas aqui são as fórmulas. Essa figura está representando um paralelepípedo retângulo, em que A e B são as medidas dos lados do retângulo da base, e C é a medida da altura. Então, esse lado A e o B representam a medida do retângulo, e o C ele vai representar a altura. Então, essa é a fórmula aqui da área total. Então, AT vai ser igual a 2 vezes o lado A vezes o lado B, mais 2 vezes AC, que vai ser esse lado aqui, e o C, que vai ser a altura, mais 2 vezes B vezes o C, que é a altura. O cálculo da diagonal vai ser D igual a raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B mais C. E o volume vai ser o lado A vezes o lado B vezes o lado C. O cubo é essa figura aqui, ó. Ele é um paralelepípedo retângulo as 6 faces são quadradas, concluentes. Assim, suas 12 arestas são concluentes entre si. Aqui essas são as fórmulas para o cálculo do cubo. A área do cubo vai ser 6 vezes A ao quadrado, que é o número de lados vezes a área ao quadrado. A diagonal vai ser a área mais a raiz de 3. E o volume vai ser a área ao cubo. Poliedros de Platão. Um poliedro é chamado poliedro de Platão se satisfaz 3 condições. Primeira condição: todas as faces têm o mesmo número de arestas. Segunda condição: todos os vértices são os pontos em que concorre o mesmo número m de arestas. Terceira condição: o poliedro é euleriano, isto é, satisfaz a relação de Euler. E só existe 5 poliedros de Platão, que é o tetaedro, que é essa primeira figura, o hexaedro, que é essa figura, o octaedro, que é representado por essa figura, o dodectaedro, que é essa figura, e o oxaedro, que é essa última figura. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o polígono convexo. O polígono convexo é aquele que, quando seccionado por uma reta, tem 2 de suas faces interceptadas. Então, o que quer dizer isso? Quando um polígono quando um plano passar por dentro dele, as 2 partes vão ficar iguais. Então, um quadrado, como esse quadrado aqui, ó, ele foi cortado por um plano e continuou inteiro. O plano ele se estabelecer na figura, não pode haver espaço vago. Então a figura tem que ser sólida, não pode haver buracos. Já o polígono não convexo é aquele que, quando atravessado por uma reta, tem mais de 2 faces interceptadas. Então esse polígono aqui, ele não está inteiro. Então, quando o plano passar por ele, mais de 2 faces vão ser interceptadas por esse plano. Então, esse sólido aqui, ele não é plano. Esse corte, ele não vai ser de forma plana, porque vai passar mais de uma face desse polígono vai ser passada reta. Princípio de Cavalieri. Conseguimos estabelecer uma fórmula para o volume de um paralelepípedo retângulo de maneira intuitiva.
Entretanto, para determinar a expressão do volume de outro sólido, o processo não é tão simples. Uma maneira que pode ser utilizada para a obtenção do volume de um sólido é adotar Alcione, um resultado formalizado pelo matemático italiano Bonaventura Francisco Cavalieri, que é conhecido como princípio de Cavalieri. Dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano determina a superfície de áreas iguais. São sólidos de volumes iguais. Bom, o princípio de Cavalieri, hoje, ele é tido como um postulado. É usado para determinar fórmulas para o cálculo de volume de sólidos geométricos. Por meio deles, é possível chegar ao volume de qualquer prisma, usando o volume de um prisma conhecido, desde que o segundo possua a mesma altura que o primeiro e ambos possuam as bases concluentes. Então tá aqui, ó. Esse sólido, ele foi cortado ao meio, mas para o sólido do plano alfa ser semelhante ao do beta, eles têm que ser concluentes e ter as áreas semelhantes. Cavalieri era um matemático do século XVII que teve a seguinte ideia: embora o formato de um sólido geométrico seja modificado, exceto por casos que ele perde ou ganha massa, seu volume permanecerá inalterado. Esse é o pensamento que fundamenta o princípio, que ainda hoje é definido adiante. Essa aqui é a fórmula para o cálculo desse princípio. V, o volume, vai ser igual à área da base vezes a altura. V é o volume do prisma. AB, ou como está aqui no nosso exemplo, SB, é a soma das áreas das duas bases, e a altura, e H é a altura do prisma. Esse princípio ele fala que os dois sólidos eles têm que ser paralelos e ter o volume semelhante para estabelecer essa relação. A pirâmide. A pirâmide é um poliedro com as bases formadas por um polígono e as faces formadas por triângulos, unidos em um vértice a uma certa altura. A pirâmide ela precisa de uma base que pode ser quadrangular, triangular e pentagonal. Essa base ela é formada por polígonos, mas o corpo da pirâmide ele é sempre formado por triângulos. Os elementos de formação da pirâmide são o vértice, que é essa linha aqui, o apótema, que é a altura do vértice até a coisa da base, essa parte aqui, e pela face lateral e pela base. A pirâmide ela foi estudada, a primeira pirâmide ela foi construída já faz há mais de 500 mil anos antes de Cristo. Então, os egípcios eles já tinham esse senso de arquitetura e já usando esse princípio geométrico da matemática. Esse senso estético parece ter sido altamente desenvolvido pelos egípcios, como mostra o registro da construção da pirâmide. Essas pirâmides eram destinadas para servir de túmulo para o faraó e sua família, bem como guardar os seus tesouros. A pirâmide ela tinha esse significado, que os faraós eram enterrados dentro dela e todo o bem material que eles possuíam era guardado nas pirâmides. As inúmeras pirâmides foram construídas no antigo Império Egípcio. Aquela famosa pirâmide chamada de Gizé, então ela foi construída pela civilização egípcia, então eles já possuíam esse conhecimento geométrico. O desenvolvimento da geometria pode ter sido estimulado por necessidades práticas de demarcação de terreno, de construção de edifícios e pelo sentimento estético. A geometria ela está bem presente nisso, que ela era vista como um aspecto estético, arquitetônico, e também tem essa parte científica da matemática. Esses aqui são os tipos de pirâmide, que a quadrangular, ela tem a base quadrada, a triangular, que ela também é chamada de tetraedro, e a pentagonal. Cálculo da pirâmide. A área da base
é a área do polígono que está na base. O polígono que estiver na base vai ser essa área. A área lateral é representada por SL, ou também pode ser AL, o número de lados vezes L vezes AP. A área total é ST igual a SB mais SL. E o volume é o SB vezes H dividido por 3. Então, essa aqui é a representação da pirâmide. Teorema de Euler. Em todos os poliedros convexos e alguns não convexos, vale o teorema V mais F igual a A mais 2, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Essas são as figuras que representam o poliedro convexo, onde o teorema de Euler é válido. E esse também é uma figura que representa o poliedro não convexo, onde o teorema de Euler é válido. Então, essa é a fórmula, ela é conhecida como teorema de Euler. Ela é usada para determinar se o poliedro ele é regular. Então, quando queremos saber se o polígono ele é regular, a relação de Euler ela tem que ser válida. Agora vamos falar um pouco sobre semelhança de figura, que fala sobre os sólidos semelhantes. Se uma figura ela for a ampliação da outra, a figura A ela é a ampliação para formar a figura B. Essa propriedade de razão de semelhança, ela fala que a razão entre a área e o volume de figuras semelhantes. Dados duas figuras semelhantes, é possível estabelecer a razão entre as suas áreas e volumes através da razão de semelhança, que demonstra-se em exemplo. Os dois quadrados representados ao lado são semelhantes. Repare que o quadrado B é uma ampliação do quadrado A. A medida do quadrado B é o dobro da medida do A. Se dividirmos o comprimento do lado B pelo comprimento do lado A, teremos 4 sobre 2, que é igual a 2. Esse resultado aqui, ele é a razão de semelhança na ampliação. Então, esse princípio ele fala que nós podemos avaliar se um sólido ele é semelhante ao outro por essa razão, tendo o sólido maior sobre a medida do menor. Aqui, nesse exemplo, temos bem ilustrado como é a razão de semelhança. Então, aqui, esse sólido ele é o maior e esse é o menor. Então, a medida do maior sobre a do menor igual a K elevado a 2, que é a razão entre as áreas. Bom, agora para entendermos melhor o conteúdo, vamos fazer alguns exercícios. Esse exercício é o primeiro. Um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonal. Obtenha-se o número total de vértices, faces e arestas do poliedro. Então, aqui é a resolução do A. Vamos fazer pela relação de Euler, em que F é igual a 3 mais 1, mais 1, mais 2. Então, o F vai ser igual a 3. Isso aqui também. O número de faces vai ser igual a 7. Agora, o número de vértices. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Então, aqui vai ser vértice mais 7 igual a 15 mais 2. Vértice igual a 17 menos 10. Então, o número de vértices vai ser igual a 10. E aqui é o número de arestas. 2 vezes A igual a N vezes R. 2A igual a 3 vezes 3, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 6. 2A igual a 9, igual a 4, mais 4, mais 5, mais 12. 2 vezes A igual a 30. Então, divide o 30 pelo 2 e o número de arestas vai ser igual a 15. Agora, vamos resolver o exercício B.
a soma dos ângulos internos de todas as faces. Então, vai ser por essa fórmula aqui. S igual a 10 menos 2 vezes 360 graus. S igual a 8.360 graus. Então, S vai ser 2.888 graus. Esse próximo exercício, ele pede para calcular a medida da diagonal do paralelepípedo ao lado. Então, esse é o paralelepípedo. Essa medida aqui é 3, essa é 4 e essa é 5. Essa aqui é como se fosse a altura e essas duas aqui é as medidas da base do retângulo. Sabemos que essa aqui é a fórmula da diagonal, D igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituímos A e B e C, respectivamente, por 3, 4 e 5. Então, a gente tem que pegar essa fórmula e atribuir esses valores que é dado na questão. Então, quando aparecer um exercício desse tipo, nós temos que coletar as informações que são dadas na questão e aplicar na fórmula. Como nessa questão ele está querendo a diagonal, então essa aqui é a fórmula. Então, a diagonal vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, igual a raiz de 50, igual a 2 vezes 5 ao quadrado. D igual a 5 raiz de 2. Essa diagonal mede 5 raiz de 2 centímetros. Dependendo da unidade que a questão der. Como aqui a questão deu metros, não deu em centímetros, então o valor final ficará em centímetros. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele foi feito com muita dedicação. Eu espero que ele contribua para a formação de vocês. E sempre que precisar, procure o canal do laboratório para vocês aprenderem com esses vídeos. E deixe seu like e se inscreva no canal.